Bom, bom dia a todos. Nós vamos iniciar aqui. O seu Eliseu está entrando na sala também junto com a gente. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Hoje, a Evelise Escobar, que nos dá a graça de aparecer aqui e compartilhar o seu conhecimento com a gente, e vai falar sobre recepção hospitalar, o tema, né? A grande teia de ligação dos resultados da instituição de saúde. Evelise, eu vou deixar você se apresentar mais a fundo, mas eu vou falar aqui um pouquinho, gestora de serviços de saúde, né? Há mais de 20 anos no setor. E prática e treinamento de times e desenvolvimento de pessoas com foco em entrega de valor ao paciente e ao negócio. Evelise, eu vou passar a palavra ao seu Eliseu, que está com a gente aqui. O seu Eliseu é diretor da Azevedo também. Bom dia, seu Eliseu, e depois eu passo a palavra para você iniciar. Perfeito. Seu Eliseu, está nos ouvindo? Tá, vamos, Evelise, enquanto o seu Eliseu vai arrumando, depois a gente coloca ele com a gente aqui. Fique à vontade. Certo, bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade dessa manhã para nós conversarmos, né? Uma troca de experiência, acima de tudo, um bate-papo. E quero agradecer ao Luiz Eduardo Azevedo, da Azevedo Auditores Independentes, com a iniciativa referente aos cursos também, ali para as instituições hospitalares, o que é bastante importante. A gente está sempre carente de troca de experiências, a gente sempre precisa aprender, e é um foco bem importante com esse projeto da Azevedo Capacita. Muito legal, parabéns. Agradeço também ao Lucas, né, e à Tatiana por ter feito contato, super gentil, maravilhosa. E estou bastante contente e bastante honrada por essa manhã poder ter a oportunidade, então, de conversar com vocês sobre recepção hospitalar e essa troca de experiência. O objetivo aqui, eu acredito que realmente seja um bate-papo, onde a gente pode trazer assuntos relacionados ao atendimento hospitalar, né? E aprendermos juntos, construirmos juntos, e é uma bela oportunidade nesta manhã. Então, fico muito grata e honrada. Então, deixa eu iniciar aqui, vou compartilhar a tela com vocês. Tá aparecendo certinho? Tá sim, Evelise. Obrigada. Então, na manhã de hoje, nós vamos conversar sobre a grande teia de ligação, a recepção hospitalar, a grande teia de ligação dos resultados da instituição de saúde. Eu vou compartilhar essa tela com vocês, que mostra ali as formas de acessos ao hospital, né? Que são os pacientes, acompanhantes, tanto em atendimentos intensivos como atendimentos imediatos, urgências, emergências, colaboradores, corpo clínico, fornecedores, parceiros, né? Enfim, só para trazer um modelo de acesso, porque recepção está totalmente inserida nessa questão de fato. Me dá só. Evelise, só te interrompendo um pouquinho. Claro. Acho que se você clicar ali do lado daquele 54%, tem um maisinho aí na sua tela e tem aquela Sim. e a outra do lado agora. Tá. Clica aí, acho que achei que ele ia Acho que expandir aí, mas não é, ele é, não vai. Mas tá ótimo, tá bom. tá bem, Pode seguir. tá bem. Então, ali eu trouxe como são os acessos na instituição hospitalar,
e a recepção está totalmente inserida em relação a esses acessos no hospital. Eu trouxe isso porque a gente muitas vezes não traz como recepção um caminho exatamente forte em relação aos resultados da instituição hospitalar. Quando eu assumi ali o setor de recepções, eu assumi com o objetivo de controle de acesso, de controle para evitarmos danos, né? Para evitarmos que pessoas não autorizadas entrassem no hospital. E na época eu foquei muito nisso. Então eu assumi esse ok, a gente precisa controlar o acesso, a gente precisa organizar isso e fui com tudo. Só que na época eu tinha um entendimento de controle de acesso, que esse fosse um real objetivo da recepção hospitalar. Porém, a gente aprende, né, quando a gente encontra algumas pedras no caminho. Porém, eu tinha insatisfação do cliente, reclamações dos clientes, reclamações de outras equipes que nós estávamos interligados. Eu tinha uma equipe com um turnover alto, com absenteísmo alto, desmotivada, e não entendi muito bem, porque parte do que foi solicitado realmente foi alcançado, o controle de acesso foi alcançado, mas a custo alto. Então, eu comecei a refletir sobre isso e, simultaneamente, eu fui chamada por uma CEO da empresa na época, do hospital, e disse assim para mim: Evelise, se tu não fizer a recepção funcionar, nada vai funcionar. Aí eu fiquei, tá certo isso? Como assim, né? Não foi bem o que eu aprendi na escola, porque eu sempre entendi giro de leito, baixar prateleiras do faturamento, médico que não atende, é isso que não faz o hospital funcionar. Essa era a minha compreensão na época. E o meu resultado não estava bom. Então, me coloquei no lugar para compreender tudo isso. E às vezes eu penso como é que um chefe vai apresentar, vai elaborar um prato para apresentar e ele não vai provar, não vai sentir a textura, não vai sentir o sabor, né? Aí a partir daí eu fui diretamente vivenciar, experimentar, experienciar o dia a dia na recepção. Eu já tinha atuado em setor de recepção, eu iniciei com essas atividades no setor da saúde, mas é diferente quando a gente precisa realmente organizar e fazer a coisa funcionar. Então, eu sentei para fazer cadastro, para fazer atendimento, ouvir o cliente, ouvir a queixa do cliente, ouvir o que os colaboradores estavam de fato passando no dia a dia. E com isso eu consegui identificar que, na verdade, o direcionamento não estava correto. E por isso a gente estava com absenteísmo, turnover alto, equipe insatisfeita, reclamações dos clientes internos e externos. Então, eu comecei a compreender que, na realidade, a recepção ela não faz um controle de acesso, ela cuida do protocolo de acesso, do fluxo de acesso. E passei a começar a interagir com as outras áreas e passei a entender que, na verdade, de fato, a recepção precisa interligar e ser uma parte da engrenagem na instituição hospitalar para realmente trazer um resultado. Isso, para mim, na época, era novo e foi possível eu refletir bastante, estando inserida em relação ao que eu realmente precisava. Evelise, você vai compartilhar a tela? O pessoal está perguntando aqui no Sim, chat, que ele não está vendo, mas eu acho que a Evelise, para arrumar, acho que ela parou o compartilhamento. sim, já vou compartilhar aqui. Vou colocar. O pessoal está atento, viu, Evelise? Tá vendo? O pessoal está acompanhando. Enquanto a Evelise coloca, lembrando que o pessoal que está sem áudio, o áudio está ok, muitos estão ouvindo. Se vocês quiserem, acho que nas configurações aqui do Zoom, lado esquerdo, tem um microfoninho, e ali vocês conseguem configurar o áudio também para escutar, tá bom? Ou entra e sai da sala também, às vezes funciona.
semana. Daí pode terminar até metade de dezembro. Entrou a tela certinho, Lucas? Sim, tá ok. Pode Tá seguir. bem, perfeito. Então, nós temos muito essa ideia de setores não produtivos, né? Recepção faz parte de um setor de apoio. E, e aí a gente fica pensando, poxa, mas um setor de apoio, como ele faz tanta interferência em relação às engrenagens e aos resultados do hospital? E, na realidade, a gente às vezes cria um equívoco em relação a isso, porque, na verdade, todos os pacientes, todos os nossos clientes, parceiros, eles passam pela recepção, pelas recepções, né? Então, os serviços não produtivos, eles são de muita importância na instituição, e muitas vezes a gente realmente fica pensando, é o faturamento, é a tesouraria, é a cobrança, fica muito focado nesses setores que de fato são extremamente importantes para a engrenagem, mas o setor de recepção é aquele que é a porta de entrada, é o primeiro que é a primeira pessoa que os primeiros contatos que o cliente tem, que o paciente tem, são com as recepções, são com as pessoas que trabalham ali. E o impacto financeiro também acaba passando pelas recepções à medida que o trabalho é bem realizado, que existe uma compreensão do que é feito no dia a dia e o resultado das atitudes, das atividades no dia a dia de trabalho dessas equipes. Impacto financeiro na instituição. Sim, desculpa, oi? Acho que alguém ficou com o microfone aberto. Eu já estou Isso. sem querer aqui. Pode continuar. Não, mas também estou aberta Mas aqui. mas fique à vontade. Quem quiser também pode levantar a mão, pode abrir o Exato. microfone para falar. Fique à Com vontade. certeza, sempre vai contribuir nesse sentido. Então, muitas vezes a gente pensa isso, que os setores não produtivos podem não ter um impacto financeiro na instituição, o que na realidade não é condizente, porque nós entendemos que a trajetória do paciente, que a experiência do paciente passa por todos esses setores, aonde as expectativas e a satisfação do cliente está totalmente envolvida. É claro que aquele paciente ele vai buscar um atendimento na área da saúde, buscando para encontrar uma solução. Mas antes, muitas vezes, de chegar nesse atendimento, ele precisa fazer um agendamento, ele precisa passar ali pela recepção, justamente, ele precisa fazer cadastros, ele precisa informar o que ele realmente foi fazer. E a pessoa que atende, ela precisa ter um olhar muito atento em relação a essas atividades, para não ocorrerem os erros, para que realmente tenha um encaminhamento correto, para que a experiência desse paciente não seja uma experiência ruim, né? Eu penso que nós devemos sempre pensar quais as memórias que nós gostamos, queremos passar para as pessoas que convivem ou que passam por nós. E na área da saúde, essa conscientização, ela é fundamental para todos nós. Só para lembrar que eu estou aberta aqui para termos algum tipo de questionamento, compartilhar alguma informação. Então, no meu ponto de vista, para que a gente precise, para que a gente realmente consiga entregar esse valor ao nosso paciente, ao nosso cliente, a gente também precisa conversar sobre perfil profissional. As pessoas que atuam na área da saúde, em recepções, elas precisam ter um olhar bem diferenciado em relação à vida, em relação ao autoconhecimento, em relação às entregas, ao valor, né? E isso eu acredito que seja fundamental para todas as instituições de saúde, porque muitas vezes nós não temos muitos recursos, principalmente as instituições filantrópicas, elas não trabalham com muitos recursos físicos, né, de estrutura física. Então, eu costumo dizer sempre que, na verdade, nós vamos trazer esse encantamento ao nosso paciente e ao familiar com o atendimento de qualidade, com um atendimento organizado, com um atendimento com foco nesse paciente, com muita gentileza, com muita empatia. Mas nós sempre precisamos também ter o cuidado em seguir os protocolos. Afinal, uma instituição de saúde, ela precisa sempre seguir protocolos
prevendo a qualidade, prevendo a segurança do paciente, o ajuste para não ter nenhum prejuízo financeiro, ou o mínimo possível, porque muitas vezes são inevitáveis. Isso está muito relacionado ao perfil profissional. Em relação ao perfil profissional e as atividades ali diárias, nós falamos muito sobre turnover, absenteísmo, e dificilmente nós falamos sobre presenteísmo, que traz um custo financeiro, um custo prejuízo, um custo financeiro de prejuízo para as instituições, sejam de qualquer segmento, porque nós sempre temos indicadores relacionados ao presenteísmo, perdão, ao absenteísmo, mas nós não temos indicadores relacionados ao presenteísmo, que é aquela pessoa que vai trabalhar, que está ali atuando diariamente, porém, essa atuação, ela não é exatamente de qualidade, ou a qualidade esperada. Quando nós temos um absenteísmo, quando alguém não vai por algum motivo na empresa, nós temos alguns recursos, nós sabemos como agir, geralmente nós conseguimos articular, mesmo que de última hora, para fazermos isso. Porém, em relação ao presenteísmo, nós muitas vezes, primeiro, não temos indicadores relacionados a isso. Eu não sei se alguma das instituições, dos presentes aqui, já viram algum indicador relacionado ao presenteísmo. Até gostaria de saber se alguém puder nos passar se isso é abordado na instituição onde atua. Então, presenteísmo é aquela pessoa que vai trabalhar, mas ela não está presente, ela não consegue desenvolver aquela atividade que ela foi destinada, o atendimento dela não é de qualidade, isso traz um prejuízo gigantesco para o paciente, para o nosso cliente e para a instituição, porque aquela pessoa existe, mas ela não está ali de corpo e alma, como se diz, né? Ela não estava realmente presente. Ela está ali, mas ela não está focada no atendimento, ela não está focada no que ela precisa entregar para o nosso cliente. E por isso que o perfil profissional eu considero de extrema importância quando nós fazemos as contratações nessas instituições, quando nós realizamos os treinamentos nas instituições, porque a partir do momento que a pessoa começa a se conscientizar em relação à atividade dela, em relação aos possíveis resultados que ela pode fornecer, despertando também aquele sentimento de pertencimento, essa pessoa passa a estar presente. Então, sai desse estado onde não tem aquela organização, aquela atitude que realmente vai trazer o resultado para a empresa, e passa a ter uma atitude direcionada com foco ao cliente, com foco aos resultados da instituição. Por isso que é muito importante no dia a dia o gestor realmente estar também à frente e presente para ver essas atitudes dos colaboradores, das pessoas que estão no atendimento, das recepções, das centrais de agendamento, centrais telefônicas nas instituições. Na realidade, muitas das nossas instituições filantrópicas, elas vão realmente trazer a qualidade no atendimento. Claro que na qualidade do atendimento assistencial, mas também em relação ao atendimento humano, o atendimento humanizado, com presença, com foco em trazer solução para o cliente, fazer com que aquela trajetória daquele paciente, de fato seja traga uma experiência positiva, de fato traga memórias positivas. O presenteísmo, ele traz um resultado negativo, muitas vezes 3 vezes maior do que o custo do absenteísmo. Nós olhamos muito no nosso dia a dia em relação aos indicadores do turnover e de absenteísmo, mas a gente realmente precisa também verificar, estar atento sobre as questões de saúde mental, de comportamento, de treinamento, de postura profissional. Isso tudo vai desde a contratação dessa pessoa e depois esse olhar atento no dia a dia de trabalho.
Por isso, vivenciar, experienciar o que acontece no dia a dia, ouvir o paciente no dia a dia, fortalece esse conceito e fortalece o nosso entendimento, o quanto a gente precisa prestar atenção, porque esse prejuízo ele é gigantesco. No Brasil chega a passar de 63 bilhões de dólares. Imagina, é um valor altíssimo, que muitas vezes nós acabamos não trazendo à tona, não trazendo para a fala no dia a dia, nas reuniões de resultados, né? Gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. Se já conversaram sobre isso, se isso é trazido no dia a dia. E, além disso, o presenteísmo é o que leva ao absenteísmo, né? E ao turnover. Então, se a gente consegue ter uma ação prévia a esses fatores, a gente também consegue um resultado melhor em relação ao nosso cliente, porque essas pessoas estão tratando diariamente com pacientes, com seus familiares também, além dos clientes internos. É bem importante sempre frisar que na instituição hospitalar nós pensamos muito no paciente, e de fato o paciente deve estar no centro, mas a gente precisa compreender também os nossos clientes internos, que a recepção está totalmente inserida nesse contexto. Então, nossos clientes internos são praticamente todos os outros setores que atuam. Setores tanto de faturamento quanto setores de atendimento assistencial fazem parte dos nossos clientes internos. Considero bem importante a gente frisar isso, porque muitas vezes a gente fica muito focado, não, mas o que eu preciso fazer no dia a dia é atender o meu paciente com qualidade, que ele é o meu cliente, né? Sendo que na realidade o médico é nosso cliente, o pessoal do faturamento é nosso cliente, os outros setores assistenciais também são, e a recepção precisa ter um trabalho organizado para que esses nossos clientes internos consigam também trabalhar no dia a dia com qualidade. Essa consciência a gente precisa trazer, essa conscientização a gente precisa trazer no dia a dia de trabalho. Então, as recepções impactam diretamente na experiência do paciente, na experiência do cliente, dos seus familiares. Muitas vezes a gente pensa que o paciente é a pessoa mais complexa para a gente lidar no dia a dia, e na realidade, o familiar eu considero muito mais complexo, porque o familiar ele quer ajudar aquele seu parente, né, sua esposa, seu filho, seu pai, e no entanto ele não tem condições, porque ele depende de outras pessoas, ele depende da equipe médica, ele depende do exame para ficar pronto, ele depende da qualidade do atendimento, ele depende de atenção. E essa expectativa, ela é absolutamente diferente de qualquer outra expectativa. E por mais que ele tente se manter calmo, para não gerar mais estresse ao seu familiar, isso é praticamente inevitável. E nós atuamos, nas recepções, nós atuamos diretamente em relação a essa trajetória, em relação a essa experiência, em relação a essas memórias que ficam nos pacientes, que ficam para sempre nos pacientes. Eu lembro que uma vez enfim, eu precisei fazer um procedimento. Na realidade, eu tive um aborto espontâneo e me dirigi a um hospital mais próximo. Fui à emergência e disse, olha, eu estou assim, assim, nessa situação e tal. Foi aberto o boletim de atendimento na emergência. Eu aguardei ali com dor, com sangramento, aquela coisa toda. E, ok, fiquei ali aguardando até que eu entrei para consulta com o médico. Quando eu entrei no consultório, o médico olhou para mim e disse, o que tu tá fazendo aqui? Não, me disse, o que tu tá fazendo aqui? Eu disse, não, eu estou nessa situação. E ele disse assim, tá, mas o que tu estás fazendo aqui no meu consultório? E eu, como assim, doutor? Eu estou passando mal, estou nessa situação. Eu disse, sim, mas não é aqui. Tu não deve estar sendo atendida por mim, tu deve estar sendo atendida pela equipe obstétrica. E eu, ok, saí, que não ficava naquele mesmo ambiente, ficava em outro ambiente. Então eu saí, fiz um novo boletim, aguardei novamente para passar por todo um outro procedimento, que é
doloroso, que é difícil, que é complexo, e isso nunca mais vai sair da minha memória, porque naquele primeiro atendimento, a recepção ouviu a minha queixa e deveria ter me direcionado para o local correto. E, no entanto, por algum tipo de falha, que eu não tenho como dizer neste momento, ocorreu que me direcionaram totalmente errado. E essa é uma experiência negativa que um paciente acaba absorvendo e fica na memória para sempre. Não tem como a gente reverter isso. Então, a importância daquela pessoa que atua nas recepções hospitalares, ela é realmente gigante, porque traz um prejuízo inestimável, é um prejuízo na alma da pessoa, no coração da pessoa, é algo que ela jamais vai esquecer, é uma lembrança negativa que fica com os seus familiares que acompanharam naquela trajetória equivocada, né? Encaminhar um paciente para um ambiente errado, para encaminhar um ambiente para um exame errado, fazer um agendamento de um exame que não era o que realmente era esperado, o que tinha sido solicitado. Isso traz um impacto negativo de uma memória, uma lembrança negativa que fica para sempre. E o papel das pessoas que atuam na recepção é justamente mudar essa trajetória, essa experiência, é fazer com que a experiência do paciente, é claro que ela não vai ser uma experiência ótima, né? A gente está falando de hospital, nós não estamos falando de uma compra, de um produto, de uma experiência de aquisição de um produto onde a gente pode experimentar, verificar, ter opiniões, ver opiniões de outras pessoas, é absolutamente diferente, cada serviço já é diferente, né? A gente vive uma experiência única quando a gente passa por um serviço, e um serviço hospitalar é uma expectativa totalmente diferente, uma expectativa onde traz todo um sentimento, uma, uma projeção de algo que a gente desconhece, e o recepcionista, a pessoa que atua com esses pacientes e com seus familiares, precisa realmente entender isso, ter esse olhar, né? E muitas vezes não é o que acontece, até porque quando a gente para pensar, na realidade, a sociedade ela está mais direcionada às questões digitais, então as relações humanas elas se tornam mais distantes, porque se ao mesmo tempo que eu posso conversar com vocês que estão em São Paulo, em qualquer outra cidade do Brasil, eu daqui a pouco não tenho uma relação próxima, né? Eu não tenho aquele olhar mais próximo em relação às pessoas que eu estou convivendo. E por isso a importância também de uma capacitação, de um direcionamento dessas pessoas, porque a gente precisa entender que na contratação ninguém vem aprendendo, ninguém vem de casa, ninguém é ensinado para atuar em uma instituição de saúde, com a ausência da saúde na realidade, com esse estresse que existe no ambiente hospitalar. Ninguém vai preparado para isso, né? Ninguém explica que isso vai acontecer e como isso vai acontecer. Nós preparamos nossos filhos e somos preparados para atuar num ambiente profissional de sucesso, onde vai dar tudo certo, onde a gente vai alcançar os resultados. E, vão ter pedras no meio do caminho, óbvio que sim, mas a gente não espera essa expectativa tão pesada que é a ausência da saúde. Na realidade, nós ainda vivemos em uma sociedade onde a prevenção ela não é exatamente colocada à frente. E as pessoas acabam procurando um atendimento médico quando elas já estão com alguma situação crítica. Neste momento, elas passam a procurar a equipe médica e passam por várias pessoas até isso acontecer. Ok, que muitas vezes são direcionadas através do médico, mas elas também podem procurar uma instituição e necessitar da orientação dessa pessoa que atua na recepção. Ela vai dizer o que ela precisa e essas pessoas que atuam nas recepções vão poder fazer esse direcionamento. E para que elas façam isso corretamente, elas precisam se conscientizar em relação a essa expectativa, a essa experiência desse paciente ou do familiar que busca esse atendimento, que ela é única, que não se, quando a gente não tem como a gente comparar. Se a gente vai a um restaurante,
a gente já tem toda uma expectativa se aquela comida vai ser boa, se a gente vai gostar, se o ambiente é legal. Mas na área da saúde, como que a gente vai prever o resultado de um atendimento, né? Isso é, por mais que o médico, muitas vezes o próprio médico diz, olha, eu não tenho como prever exatamente o que a gente vai fazer, qual vai ser a condução que a gente vai tomar. Nós vamos iniciar com exames, nós vamos iniciar com a investigação. E a pessoa vem cheia de emoção, os familiares cheios de emoção, mexe intimamente com a pessoa, mexe com a sua história. Nós passamos pela pandemia tão, há pouquíssimo tempo, e se a gente tinha, quando a gente ia fazer um exame para sabermos se teríamos ou não Covid, gerava uma expectativa gigantesca, porque se eu fosse diagnosticada com o Covid positivo, eu teria que mudar a minha rotina diária, tanto no meu ambiente de trabalho como no meu ambiente hospitalar. Nós já vivíamos uma mudança. No entanto, se o resultado saísse positivo, e antes era bem mais demorado, né? A gente ficava em uma expectativa gigantesca e um sofrimento prévio gigantesco, porque já acreditava que aquilo poderia ser uma realidade e como que nós iríamos conduzir no dia a dia. Então, praticamente todos nós passamos por isso ali. E é isso que os pacientes passam no dia a dia, é isso que os familiares passam no dia a dia. E na atuação das recepções, é necessário que se tenha esse entendimento que essa expectativa ela é real e nós precisamos conduzir de forma correta para minimizar esse sentimento de sofrimento e sim um acolhimento. Nós precisamos realizar um acolhimento nas recepções, aonde vai trazer o mínimo de conforto para esse paciente, aonde vai trazer aquela sensação de segurança. Então, se fala muito também na fidelização do cliente, né? Na área da saúde, é meio complexo a gente trazer fidelização do cliente para um atendimento de ausência de saúde, salvo se for uma experiência prévia, um cuidado prévio, né? Isso a gente precisa entender ali naquele atendimento e fazer um direcionamento correto. Por isso que essa atuação, ela realmente é bastante importante, para que esse paciente tenha um conforto, um direcionamento correto. E isso é que vai trazer um impacto positivo em relação à instituição, em relação ao paciente, ao familiar do paciente. E, lógico, quando ele vai buscar um atendimento, nós sempre vamos querer que eles venham, que eles retornem à nossa instituição de saúde. Por isso, a importância de nós realmente atuarmos no dia a dia com conhecimento, com empatia, com entendimento que esse paciente ele vai realmente ter um direcionamento correto. Evelise, só te interrompendo, Diga. tem até, assim, o pessoal está perguntando se a gente vai disponibilizar o material, acho que sim, né? Acho que a gente pode Sim, claro. compartilhar. Sim, com Eu deixei certeza. um link, a gente tem um nosso grupo dos webinários, né? Acho que a gente pode Certo. disponibilizar lá, eu vou enviar por lá. E até alguns comentários aqui, o pessoal está fazendo. Não sei se você está conseguindo ver o chat que você está compartilhando na tela aí, acho que você não consegue ver, né? Mas eu não sei quem que é, mas é SFC. Ele fala que de nada adianta a instituição ter uma melhor estrutura física se o atendimento não for bom, né? Exatamente. Captando o cliente, deixar uma marca na vida dele e de seus familiares. E a Carol também fala sobre isso, a Carol Gutierrez, que o presenteísmo é presente em muitos segmentos, né? Ela está em Grande Florianópolis e também na área da saúde, cada vez mais a necessidade de treinamento constante. E muitas pessoas falando disso, que o Wilson até comentou um pouquinho antes, sobre ele não veio falar muito disso, né? Sobre esse assunto, abordar uma abordagem sobre isso em webinários ou esse assunto. O Wilson é de Hospital Santa Ana de Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul, e ele comenta que é um excelente assunto, mas que agora assim que ele está tendo mais conhecimento.
Exatamente, a gente tem essas reuniões de resultados e a gente traz muito em relação aos indicadores de turnover, de absenteísmo, que realmente vem para a gente de uma forma bem organizada. Mas o presenteísmo é algo que não é trazido no nosso dia a dia. No entanto, ele traz um impacto tão negativo, um prejuízo muito grande para as instituições, por conta que essas pessoas não estão realmente presentes, por conta que essas pessoas não estão, de fato, atendendo aquele paciente, aquele cliente com qualidade. E aí traz um resultado negativo e que muitas vezes a gente não tem nem como mensurar essas memórias negativas e que vêm à mídia, que são transferidas mediante a sociedade e trazem um ponto negativo para aquela instituição. E lógico que não são todas as pessoas que atuam na instituição que vão trazer esse perfil. Porém, basta um atendimento ruim para trazer uma avaliação negativa realmente para a instituição de saúde, né? Então, é importante que haja uma abordagem das pessoas que atuam nas recepções diretamente ao paciente. Nós temos um formato ainda, na minha opinião, um pouco antigo, que são bancadas, e atrás dessas bancadas ficam as pessoas que atuam nas recepções. E o cliente precisa vir até esse atendente, esse recepcionista, para de fato ter o atendimento. E, no entanto, para mim isso não fecha muito bem, porque nós podemos ter um atendimento proativo, nós podemos acolher de fato esse paciente logo ali no acesso, logo ali na entrada. Isso muitas vezes acaba não ocorrendo, porque o entendimento é antiquado, que se fica atrás de uma bancada e espera que esse paciente, que esse cliente venha para aí sim trazer um atendimento, né? Evelise, posso fazer uma pergunta? Por favor. No caso do presenteísmo, como que você identifica isso e como que você conduz na tua equipe, né? Então, por exemplo, assim, o fato de estar lá em corpo presente, mas não... Qual que é você usa a avaliação de atendimento quando coloca uma negativa para o atendimento, ou você tem um controle de indicadores, por exemplo, que não pegou a senha, que erro de cadastro. Como que você identifica o presenteísmo? E como você conduz? Se o presenteísmo ele pode ser revertido, ou se não, é um colaborador que você tem que descartar mesmo? Não, eu acredito que sempre pode ser revertido. Claro que sempre vão ter indicadores que podem mostrar o contrário, mas acredito realmente que pode ser revertido com treinamento, com um olhar referente ao potencial daquela pessoa, com um olhar referente ao perfil daquela pessoa, né? Nós, quando atuamos com esses colaboradores, a gente precisa entender que cada um tem a sua forma de agir. Sempre temos que seguir os protocolos, o que é padronizado. No entanto, precisa de um direcionamento mais próximo do que aquela pessoa consegue entregar. Então, um treinamento, uma abordagem diária em relação ao que está acontecendo, ouvir o paciente no dia a dia, circular nas recepções no dia a dia, se torna extremamente importante. É uma forma de se identificar essas possíveis falhas. E o presenteísmo, a gente precisa realmente também compreender e se conectar com essas pessoas que a gente atua. A partir do momento que a gente se conecta e compreende o que essa pessoa está fazendo ali, a gente consegue direcionar ela em busca dos resultados que nós precisamos para os nossos pacientes e nossos clientes internos e externos. No dia a dia, trazer o reconhecimento das atividades traz o valor, o sentimento de pertencimento. A partir do momento que a pessoa compreende que o que ela está fazendo no seu dia a dia, ela está diretamente contribuindo com o resultado da empresa e, consequentemente, e sendo na área hospitalar, na verdade, a gente fala em resultado da instituição, mas abrange bem mais que isso. A gente também pode comentar sobre um resultado mediante a sociedade, porque nós temos
principalmente as instituições filantrópicas, têm um papel muito importante quando se trata de sociedade, porque as pessoas passam por ali para terem um atendimento, para terem soluções, às vezes as soluções realmente não são as mais positivas, como se deseja, mas o impacto ele é muito maior do que só pensar em relação ao resultado financeiro e em relação ao resultado daquela instituição. E as instituições filantrópicas, principalmente como nós já falamos, elas, de fato, não podem não ter os recursos que necessitam para atuar nesse sentido. Mas quando a gente fala de recurso humano, de um atendimento humanizado, o paciente, o cliente, ele vai preferir entrar em um lugar, em um ambiente onde ele se sente acolhido, a entrar em um local onde vê pedras, espelhos e tudo muito lindo, porque aquilo talvez seja bem frio em relação ao acolhimento. Então, é possível identificar o presenteísmo, ou, né, e até eliminar ele, eu acredito realmente que é possível, quando a gente entende as falhas que acontecem no dia a dia, trabalha em cima dessas falhas, mas não somente com alguma punição, porque a punição ela traz um constrangimento, a punição ela traz um medo, um susto. Quando a gente trabalha muito com punições, não que elas não devam existir, mas quando a gente trabalha muito com essa demanda de punições para trazer ajustes, nós acabamos trazendo também um receio. E isso não é favorável no dia a dia de trabalho, porque esse receio, ele não vai. A pessoa vai acabar não falando um erro que ela teve, não falando um erro que um colega teve. E eu vejo muito isso na equipe no dia a dia, que elas trazem os seus próprios erros e trazem os erros que acabam acontecendo ali, justamente porque elas compreendem o sentimento de pertencimento e que isso vai trazer um resultado muito ruim para a equipe quando elas não trouxerem. E o trabalho é em conjunto, o trabalho é construído com a equipe. Então, quando eu falei lá no início que eu tinha um turnover alto, um absenteísmo alto, isso tudo, na realidade, me ajudou, porque a gente aprende muito na falha. E quando a gente tem essa compreensão de trabalhar junto com a falha, entender que a falha não deve nos limitar e sim nos direcionar, eu acredito que a gente consiga visualizar isso perfeitamente. Também, a gente no dia a dia precisa entender que aquela pessoa que atua com pessoas, ela tem uma sobrecarga. Isso é fato, não tem como evitar isso. Mas quando a gente consegue fazer com que ela entenda que quando o paciente chega estressado, e ele vai chegar estressado, é o que eu disse antes, não tem como a gente aprender isso de casa, a gente não sai preparado para ir para o mundo profissional e receber estresse de pessoas que a gente desconhece, com questões que a gente desconhece. Mas aquele paciente, quando ele chega ali, para ele, é a coisa mais importante do mundo, não tem o que fazer. Muitas vezes é um filho que chega para fazer uma visita para o seu pai e ele não via aquele pai há 5 anos. E aí vem toda uma bagagem de como que eu deixei de fazer nesses 5 anos. Vem todo um histórico onde acaba sendo despejado naquele momento do atendimento, aquelas emoções acabam vindo à tona, porque é o único momento que eu tenho para fazer isso, é algo que eu deveria ter feito com meu pai antes, eu não fiz, a minha angústia, e eu não consigo visitar. Então, lá na época do Covid, quanto, né, restrições de visitas, quanto a gente sofreu com isso, não tem outra palavra para se dizer senão o sofrimento. E muitas vezes, quantas pessoas ainda ficaram com esse sentimento de não poder ter visto seu familiar, ou, né, estar distante, e o que ele poderia ter feito naquele período. Então, é uma carga emocional altíssima que chega nessas pessoas que atuam com o público, que atuam em recepções hospitalares. E por isso o presenteísmo ele pode realmente ser bastante forte. E no dia a dia a gente precisa de treinamento, de reconhecimento, de trabalhar em relação às falhas que ocorreram, e sempre com um direcionamento que esses ajustes eles são trabalhados juntos, ouvir para sugestões. Muitas sugestões vêm da própria equipe, a gente precisa ter esse olhar e não simplesmente
entregar uma diretriz, um direcionamento e acreditar que aquilo é o que deve acontecer, porque o que funciona em um momento na área da saúde não vai funcionar em outro momento. Então, a gente precisa estar constantemente atento às mudanças de comportamento, tanto das pessoas que atuam nessas áreas, como dos nossos clientes. Os nossos clientes estão sempre mudando. Antes, os pacientes não tinham muito essa questão tecnológica, hoje eles estão muito mais inseridos nesse ambiente. Brevemente, brevemente teremos muito mais idosos, e como é que a gente está preparado para isso, né? Para lidar com esses com esses pacientes que vão chegar com bem mais idade, logo a população está com mais idade, daqui a 10, 15 anos, serão muitos idosos que nós vamos atender nas áreas de saúde, e até que ponto nós estamos preparados para atender essas pessoas que têm um perfil totalmente diferente, aonde elas vão estar inseridas nas questões tecnológicas, mas ao mesmo tempo, essas pessoas também vão trazer uma bagagem, muitas vezes, de pessoas que moram sozinhas, pessoas que estão distantes dos seus filhos. Então, esse acolhimento, ele vai ser muito necessário neste momento também, porque ela vai chegar e muitas vezes a pessoa que vai ouvi-la é aquela pessoa que está na recepção, aquela pessoa que está ali disposta a fazer aquele atendimento, porque o atendimento, muitas vezes, a gente pensa muito em relação aos protocolos, e na realidade, o paciente precisa muito ser acolhido. Isso para ele é o mais importante, ele precisa ser ouvido. E não é só a equipe médica que precisa fazer isso, não é só a equipe assistencial, a enfermeira, beira-leito, mas sim todas as pessoas que atuam na trajetória da experiência do paciente, elas precisam ter esse olhar, precisam ter esse cuidado. Viu, E o Eveline? presenteísmo não nos ajuda. E essa questão de acolhimento versus atendimento dificulta um pouco também no desenvolvimento do colaborador, né? Porque geralmente a recepção, ela, como você falou, o turnover é muito alto, e daí sempre tem um colaborador muito jovem. E daí ele tem que ter essa questão do lado humano, de acolher, né? De prestar atenção nas necessidades do cliente, para fidelizar ele. E no atendimento, a rotina do atendimento, né? Porque daí envolve cadastro, tem LGPD, envolve confidencialidade de assuntos, muitas vezes as autorizações, né? Tanto no SUS quanto a EH, quanto autorizações, esse primeiro contato com a operadora, quando o hospital tem saúde suplementar. Então, essas duas particularidades que a gente tem que trabalhar no colaborador é um grande desafio, né? Pelo jeito você conseguiu esse joguinho aí. Conta um pouquinho pra Eu vou gente dizer, disso. é porque, na realidade, a gente começa a se apaixonar pelos resultados. Não tem outra palavra para eu falar. A gente começa a se apaixonar quando a gente percebe que as pessoas realmente estão compreendendo o papel delas no dia a dia. Isso é um trabalho diário, isso é realmente muito treinamento, muita entrega, às vezes eu brinco que eu abro consultório, né? A gente precisa abrir o consultório às vezes para eles, mas o resultado ele é pleno. Eu brinco com a equipe que que ninguém precisa matar o cachorrinho para dizer que vai faltar. Então é tudo muito organizado previamente. Se eles têm uma consulta, eles avisam previamente. Não há faltas. E isso tudo é porque eles entendem que a ausência de um deles vai fazer uma diferença gigante no atendimento, vai fazer uma diferença gigante no fluxo de acessos nas instituições, no fluxo de trabalho no dia a dia. E quando eles entendem, percebem os resultados e percebem que eles estão fazendo parte disso, o olhar é totalmente diferente. E começam a compreender que isso é possível através da gentileza, da empatia, da entrega, do estar presente, né? O acolhimento também, ele não vem só, ele não deve ser tão somente para os nossos clientes, mas também o acolhimento ele deve ser para o colega ao lado, porque se eu não tiver esse olhar em relação à pessoa que eu estou trabalhando, que eu estou convivendo durante horas, durante dias, meses, anos, e eu não tiver um olhar empático em relação a essa pessoa, não compreender que em algum momento ela vai estar mal e eu puder ajudar, isso contribui no resultado do dia a dia do meu trabalho. Essa é uma realidade.
E aí o ambiente realmente muda e os resultados, eles também começam a mudar para o nosso paciente, para os nossos clientes. Não sei se eu consegui responder o que você me pediu. Sim. Obrigada. Evelise, tem também o Rodrigo, a gente tem alguns comentários, né, que o pessoal está falando sobre o assunto, né? Mas depois a gente pode ir lendo, mas tem uma pergunta do Rodrigo para você aqui. Ele comenta que temos uma nova geração de profissionais entrando no mercado de trabalho, né? E ele está perguntando, na sua opinião, quais que são os maiores desafios dessa geração de profissionais que está entrando aí no mercado? Olha, na verdade, eu vou dizer que são desafios maravilhosos. Eu realmente adoro desafios e esses novos profissionais, eles realmente têm um perfil totalmente diferente, né, de pessoas da minha geração, que o trabalho é o mais importante, o comprometimento é o mais importante. E hoje se entende que a qualidade de vida é tão importante quanto o resultado do meu trabalho. E a gente precisa ter um olhar quando atua com essas pessoas e uma compreensão a respeito disso, que na verdade essa forma delas enxergarem isso traz um resultado positivo, porque se elas entendem que a qualidade de vida é tão importante quanto o resultado do meu trabalho, elas trazem um resultado melhor também. Então, claro que vem jovens que daqui a pouco não conviveram nem mesmo com primos, com irmãos, toda essa estrutura familiar, ela mudou bastante. E vivíamos, né? Eu vivi em uma época onde tínhamos irmãos, primos, e a gente tinha que compartilhar brinquedo, compartilhar brincadeiras, todo mundo junto, aquela bagunça toda, e hoje em dia já não se vive mais isso. Portanto, essa pessoa ela é mais individualista, naturalmente. E aí despertar a empatia em relação a essas pessoas que muitas vezes foi o filho único, com pouquíssimos primos, é diferente, é um desafio muito grande. No entanto, quando a gente começa a mostrar que o resultado do trabalho também traz uma qualidade, porque que é trabalhando que também vai trazer um desenvolvimento, um crescimento, vai passar a trabalhar com o público, é conhecer muitas pessoas diferentes, são histórias diárias diferentes que a gente tem a oportunidade de conhecer. Na realidade, é uma grande oportunidade atuar na área da saúde. E se a gente consegue ter esse olhar e perceber esse agradecimento que a gente vê no paciente, que a gente apenas fez um cadastro, a gente apenas direcionou para o lugar correto, é realmente incrível. E eles percebem isso no dia a dia. Quando eles começam a experimentar esse tipo de reação do nosso paciente, eles também têm um olhar totalmente diferente. Claro que isso é um caminho, isso são etapas que vão acontecendo para chegar até o ponto esperado. Mas esse investimento, ele super vale a pena. E a gente não pode esquecer que as outras pessoas com mais idades também têm uma questão profissional, às vezes, que é complexa, que sempre foi assim que foi feito, eu não vou mudar, sempre deu certo, eu sempre trabalhei desse jeito, eu não vou me sujeitar a isso ou aquilo. Então, tanto o jovem quanto uma pessoa com 30, 40, 50 anos, ela também nos traz desafios bem importantes e difíceis, tanto quanto um jovem de 18, 19 anos, que é totalmente diferente, ok? Tem uma postura, é outra geração, mas a questão é tão complexa quanto de pessoas de mais idade. O comprometimento de uma pessoa de mais idade, ele vai ser mais alinhado, a gente espera normalmente. Mas o jovem, 18, 19, 20, 20 e poucos anos, ele precisa entender o que ele está fazendo. Esse é o ponto. Entender o que eu estou fazendo aqui e para que eu estou fazendo isso. Quando ele compreende isso, ele muda totalmente a postura. Ele não se torna uma pessoa individualista, ele se torna uma pessoa colaborativa. E aí a gente foge do presenteísmo, né? Aí a gente tem realmente uma pessoa presente, com atitudes que procura. O jovem tem algo muito importante que é questionador, ele sempre questiona, normalmente ele não está contente com o que é trazido para eles. E isso, quando nós trabalhamos com eles, nos direciona também à reflexão diária em relação às nossas atitudes, em relação às nossas atividades, aonde que a gente pode melhorar,
como que a gente pode explicar o quanto é importante realmente fazer um cadastro correto, um agendamento correto, o quanto isso vai impactar na vida daquele paciente, daquele cliente, mostrar o prejuízo em relação a isso, como eu trouxe em relação às memórias, porque o jovem ele é bem preocupado também em relação, não o que vão pensar a respeito dele, mas em relação ao que ele vai deixar, né? O que ele vai causar no outro, porque ele não quer que causem algo negativo para ele, mas ao mesmo tempo ele também não quer causar algo negativo na pessoa. E quando ele entende que aquele paciente fica com uma memória negativa e que pode ser inesquecível, ele começa a perceber e desenvolver esse sentimento de pertencimento na instituição hospitalar. E é o que nós realmente precisamos dessas atitudes, porque a gente não vai entregar um produto, a gente não vai entregar algo que a pessoa poderia ter questionado antes, pesquisado antes. Nós vamos entregar algo que realmente é muito novo para ela. É muito diferente. Mesmo quando uma pessoa volta a fazer um tratamento, né, um tratamento de câncer, um tratamento oncológico, muitas vezes a pessoa precisa voltar a fazer esse tratamento. Ela não tem a mesma experiência, ela não tem a mesma expectativa. Isso é único, é na área da saúde que isso existe. Acho que é mais ou menos por aí. Tá Eu vou certo, pode. compartilhar. Pois pode Vou seguir, compartilhar. pode. Tá. E o pessoal que quiser compartilhar enquanto a Evelise vai abrindo, vai compartilhando novamente, o pessoal que quiser abrir o microfone, assim como a Elis é lá da FEOSP, já abriu o microfone e falou conosco, fiquem à vontade, tá? Vocês também, todos que quiserem, Isso pode aí, o seguir, objetivo pode é uma seguir. troca de experiências, né, Lucas? Isso que é importante. Exato. E muitas instituições de saúde, elas têm recepções bem pequenas, aonde aquela pessoa da recepção, ela faz tudo. Muitas vezes é a mesma pessoa que faz um agendamento, que faz aquele atendimento quando o paciente chega, que entrega a conta para o faturamento, e tem outras instituições maiores que realmente é mais setorizado, onde a pessoa realmente atua somente na recepção, ou somente no faturamento, mas nem sempre isso é possível, né? Nós estamos falando também muito sobre instituições filantrópicas, instituições em interior, e os recursos, eles são limitados. E é bem importante a gente conseguir trabalhar com os recursos que nós temos, e isso é possível no dia a dia. A gente trabalhar com esses recursos justamente quando a gente tem uma preparação e um entendimento organizado em relação ao atendimento. O Evelise, o Wilson, fica à vontade, ele levantou a mão aqui, acho que ele quer falar alguma coisa, fica à vontade, Wilson. Diga, Wilson. Acho que o microfone está fechado. Tá, ele levantou aqui, mas ele acabou mandando pelo chat. Certo. Ele está falando aqui, não sei se você consegue ler, mas eu vou falar aqui, ó. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se tu ficou sabendo da situação da criança furtada em uma maternidade do Rio de Janeiro. Ele fala que gostaria de saber como lidar com esse tipo de situação e como evitar isso. Sim. Sim, fiquei sabendo, teve uma reportagem no último domingo a respeito disso. Para quem não viu a reportagem, eu posso comentar aqui. Então, uma pessoa acessou um materno-infantil, ou, enfim, um hospital materno-infantil, e nesse acesso ela acabou levando uma criança, né, um recém-nascido da instituição para o seu ambiente, para a sua casa. E é algo extremamente assustador, é um temor que as instituições têm, porque a segurança do paciente sempre deve ser em primeiro lugar, e não é só a segurança em relação à identificação, em relação a checar sempre os dados, mas também em relação à integridade física dessas pessoas, né? E uma forma de ser conduzido isso é justamente através das recepções, porque as pessoas que atuam nas recepções, se elas realmente souberem o que elas estão fazendo, é possível identificar, vou usar essa expressão, a cara desses pacientes, né? Então, os pacientes, por exemplo, os familiares e pacientes e familiares de UTI, eles têm uma cara. Pacientes
na nefro, eles têm uma cara, pacientes do materno infantil, existe uma forma que a gente consegue identificar, que são atitudes que nos levam a sempre direcionar, a sempre compreender quais são esses pacientes, quais são esses familiares, né? Em relação a esse fato que ocorreu, é claro que eu não tenho, né, embasamento para justamente dizer exatamente o que aconteceu, mas pelo que foi possível observar na reportagem, essa pessoa que realizou o roubo da criança, ela ficou muito tempo ali naquela recepção, naquele ambiente. Então, ela entrou, ela saiu, ela pegou água, ela voltou, porque ela estava analisando como que ela poderia acessar aquele hospital sem passar pelo cadastro. Na realidade, era isso que ela estava buscando. E quando existe a abordagem em relação aos clientes da parte das recepções, é lógico que nós também podemos trazer as questões de segurança, né? Mas quando o recepcionista ele observa isso o recepcionista, ele realmente percebe as atitudes daqueles pacientes. O paciente que procura dar um nome de outro paciente para poder acessar, o paciente que diz que vai fazer, que o familiar que diz que vai fazer outras coisas para poder acessar o hospital. As equipes, elas conseguem observar esse tipo de atitude desses pacientes, desses familiares, porque elas são específicas. Então, aquelas pessoas que estão circulando muito e não conversam com outras, no materno infantil é muito comum familiares se encontrarem, fazerem aquela festa ou aquele comentário se tem alguma, né, alguma questão negativa naquele nascimento, mas as pessoas elas costumam conversar, elas costumam se encontrar antes dos acessos. Isso é muito comum nesse tipo de situação. E aquela pessoa que cometeu o furto, na realidade, ela circulava ali sem essa interação com outras pessoas. Então, isso já é um sinal que algo daqui a pouco não pode estar muito correto. Merecia ali, no meu ponto de vista, uma abordagem, verificar o que aquela pessoa estava aguardando, o que ela estava precisando, como poderia ajudá-la. Isso iria, de alguma forma, também criar um sentimento intimidador naquela pessoa, porque ela ia ter certeza que ela estava sendo observada. Possivelmente, ela poderia não ter dado continuidade à sua atitude. Quando ela acessa o hospital, e muitas vezes não quer dizer que a gente vai negar esse acesso, mas se a pessoa que trabalha na recepção observa isso e tem esse entendimento, ela até pode realizar o acesso, porque se ela disser o nome de um paciente correto que existe ali, ela vai acessar. Não necessariamente ela precisa inventar esse nome. Mas o recepcionista vai diretamente, aí vem a engrenagem, aí vem a teia da recepção, né? O porquê a teia de ligações, porque é neste momento que cria a oportunidade dessa conexão e compreender que, de fato, não é o cadastro tão somente que é de extrema importância, mas também a segurança institucional, a segurança do patrimônio da instituição é de extrema importância. É neste momento que a pessoa que está na recepção, ela vai fazer um contato com a assistência para que observem essa pessoa que está circulando naquele ambiente. Vai dizer em qual local que ela se direcionou. Todos vão ficar mais atentos. Os olhares vão estar direcionados para que não ocorra alguma falha, alguma condução indevida. E isso é possível evitar nesse sentido. Quando a gente observa esse início, esse perfil dessas pessoas que frequentam o hospital, e existe esse perfil, eu garanto, isso é fato, eu vivo isso diariamente, e a gente consegue perceber quando algumas pessoas não estão alinhadas a esse perfil. É muito nítido isso. Mas para isso a gente precisa realmente ter um olhar, uma observação muito plena, muito ampla, né? Uma visão sistêmica em relação ao que acontece na instituição. E esse olhar realmente ele precisa ser trabalhado no dia a dia. E o entendimento que se alguma coisa errada acontecer, de fato vai ser um prejuízo para todos nós, para todos que atuam naquele hospital. Então, vem uma mídia negativa à tona em rede nacional e até mesmo internacional, isso é algo que a gente não tem como voltar atrás. É impossível voltar atrás, né?
infelizmente, fica na memória das pessoas, fica gravado, e a gente precisa entender sobre isso, o quanto esses pontos negativos, esses prejuízos, eles não se trata tão somente do processo judicial que pode acontecer, não se trata tão somente sobre a memória, é um prejuízo gigantesco em relação ao processo judicial, dinheiro, o trauma da família, né? Tudo isso, muitas vezes, a recepção tem um papel que ela pode atuar diariamente, com a observação, com a visão sistêmica, com o olhar próximo, com o entendimento do perfil daquelas pessoas que elas acessam o hospital. Materno-infantil normalmente é isso, tem aquele contato, aquela interação. A pessoa parece que ficou 12 horas no hospital, não tem como ela ficar 12 horas sozinha sem visitar o seu paciente. Então, são questões que a gente precisa olhar. Muitas vezes a gente entende como recepção aquela coisa de... Eu vivi muito isso, de vamos trazer um direcionamento para a postura, cabelo arrumado, uniforme organizado, tudo isso de extrema importância. Mas no dia a dia, a prática, seguir os protocolos, compreender o perfil do nosso paciente, isso é um olhar totalmente diferente, né? A postura profissional ela é extremamente importante, mas ela vem alinhada ao entendimento do que aquela pessoa está fazendo e aos possíveis danos que podem ocorrer e que elas podem evitar. Então, muitas vezes ali no início também eu falei, um setor não produtivo, ele não traz exatamente um resultado financeiro direto que a gente possa enxergar no indicador. Não traz, não adianta a gente tentar mascarar isso. Essa é uma realidade e ponto. Agora, se em uma recepção existe uma troca de pulseira, de identificação, uma troca de entrega de sumário para pacientes diferentes. Imagina uma troca de receita diferente. O paciente compra um medicamento de outro paciente, pode levar um óbito. Parece um exagero, mas é uma realidade. E a pessoa que atua na recepção, ela precisa ter esse entendimento. Um paciente que vai fazer um procedimento cirúrgico, ele não pode circular, entrar e sair do hospital, porque numa dessas ele vai comer uma coxinha de galinha e vai voltar para a sala cirúrgica. E quem vai saber disso? O papel do recepcionista é ter esse cuidado, é conseguir observar aquelas pessoas que estão ali e ter o cuidado de perceber que existe pulseira, que aquela roupa ela não é uma roupa de visitante, que ela não é uma roupa de acompanhante, ela é uma roupa de paciente. Se trata disso, ele precisa de um olhar diferenciado, um tratamento, uma condução diferenciada. O paciente sai e volta para o bloco cirúrgico, pode se tornar uma tragédia terrível. E o atendente ele precisa saber disso, ele precisa ter esse conhecimento. E o prejuízo, quando existe algo nesse sentido, ele é gigantesco. Então, a gente pensa muito nisso de não traz um resultado onde a gente pode medir no sentido de trazer o valor financeiro, mas ele traz sim a fidelização desse paciente, o conforto desse paciente e evitar esses danos que são prejuízos inestimáveis muitas vezes, porque um trauma em uma pessoa não tem como a gente, né, calcular esse valor, não é possível isso. Agora, o papel da pessoa que atua na recepção é justamente esse, evitar esses danos que são irreversíveis, na realidade. E se ela tem esse entendimento da importância disso, é possível, sim, uma condução. Então, voltando ali a essa situação, lógico que eu não tenho maior conhecimento em relação aos fatos, né? Estão havendo investigações, mas foi algo realmente terrível, algo irreversível, um prejuízo irreversível para essa família, um trauma irreversível, que talvez, provavelmente, se a recepção estivesse atenta, que aquela pessoa que estava circulando ali, ela estava com atitudes diferentes do esperado, e que ela poderia sim ter avisado a equipe assistencial, poderia sim ter avisado a equipe de segurança, né? Observado os passos dessas pessoas, pelo que eu entendi, aquele hospital tinha câmeras, então provavelmente tem uma equipe que pode visualizar essa pessoa andando no hospital já com antecedência, né? Antecipando a possíveis danos. Acho que é mais ou menos por aí.
Vou tentar passar mais uma página aqui. Vai lá. Aqui, então, eu estou trazendo ali sobre produtos e serviços, né, que nós falamos. Então, os produtos a gente tem condições de fazer uma pesquisa prévia, de questionar com alguém que já comprou, ou comprar daquela marca que nós já utilizamos, ao passo que o serviço é totalmente diferente. A gente não tem condições de, muitas vezes, de prever exatamente o resultado, por mais que a gente tenha ouvido falar em como foi. E nos serviços hospitalares, toda e qualquer ação, ela nos traz essas experiências, essas emoções. A expectativa de um serviço hospitalar, ela vem junto toda uma emoção, uma expectativa em relação ao que vai acontecer. E a pessoa não vai ali achando, muitas vezes, que aquele resultado realmente vai dar certo, ou o contrário disso. Muitas vezes os familiares têm um entendimento que vai entrar para o hospital, que vai fazer o atendimento, que vai fazer o tratamento e tudo vai dar certo. E muitas vezes o mesmo médico dizendo que isso não é possível, até para ter uma força, né? Até para ter uma coragem e viver isso, as pessoas acabam acreditando ou até mesmo tendo uma certeza que, na verdade, aquele atendimento, aquele tratamento, ele vai ser realmente com um resultado positivo. E isso também a gente não tem como limitar. E quando vem o choque que aquele resultado, aquele atendimento, ele não foi um resultado esperado, ele traz toda uma emoção negativa para aquele paciente, ele traz uma experiência negativa. E a gente precisa saber lidar com isso no nosso dia a dia. Deixa eu trazer mais uma página aqui. Então, os clientes hospitalares, eles trazem expectativas que não existem em outros serviços, eles trazem uma emoção, eles depositam toda uma sensação ali naquele atendimento, por isso o colaborador, ele precisa realmente estar muito bem preparado em relação a isso. Ainda sobre os impactos, né, que podem causar em relação à atividade das pessoas que atuam nas recepções. Então, a gente conversa ali sobre o cadastro, como ele é realizado, se ele é realizado ou não corretamente, né? Se a identificação está correta. A conferência da identificação do paciente, ele também depende da pessoa que atua na recepção, aliás, depende não, mas ele também precisa ser conduzido por essas pessoas que atuam nas recepções, porque checar os dados, checar a identificação do paciente, ela deve ser uma atividade de todas as pessoas que atuam no hospital, né? Então, a pessoa que vai entregar a alimentação, ela precisa checar. O paciente que está circulando por algum motivo, nós precisamos checar. Aquele paciente que vai fazer um agendamento, a gente precisa checar exatamente o nome, se está correto. Teve uma outra situação que, há mais tempo também, de um paciente que realizou um transplante renal e, na verdade, ele tinha um outro procedimento para ser realizado na instituição hospitalar. E se tivesse havido ali a conferência dos dados, imagina, o paciente, ele sofreu essa cirurgia, eu fico impressionada com isso. O paciente acabou realizando esse procedimento cirúrgico que não era para ele, e aquele paciente que precisava do transplante não realizou. E esse é um papel que a recepção também pode apoiar. Quando ela faz a identificação correta em relação àquele atendimento que já está agendado, ela consegue realmente sinalizar as outras equipes. Por isso, uma teia de ligação, quando a gente fala que a recepção ela está interligada a todas as equipes, e o entendimento que todas essas pessoas são clientes da recepção, que essa é uma realidade, é ter esse olhar que o cliente não é tão somente o paciente ou o seu familiar. O cliente é o médico, é a equipe assistencial, é a equipe de UTI que precisa ter um atendimento, uma visita restrita, com horários corretos, com um atendimento organizado,
com atendimento acolhedor, a equipe de recepções precisa atuar de uma forma muito organizada e que contribua com esse fluxo positivamente. Então, quando eu vi lá atrás, se a recepção não funcionar, né, se a recepção não funcionar, as outras questões também não vão funcionar no hospital. E eu fiquei assim, mas como? Né? E o giro do leito, o gerenciamento de compras, o médico que não atende, é isso que não vai fazer o hospital funcionar, e não a recepção. Mas, na verdade, quando a gente começa a se inserir e compreender todas essas atividades e entender que existe realmente uma teia de ligação com todos os outros setores da instituição, com o faturamento, né, com todas essas pessoas, com todos esses outros profissionais especializados, que muitas vezes eles estão muito focados naquele atendimento do dia a dia. E é difícil para a pessoa que está na recepção entender isso, né? Mas é preciso entender isso, porque aquele profissional que está à beira-leito, ele precisa realmente dar aquela atenção para aquele paciente naquele momento. Ela não vai se preocupar como que a recepção vai agir, pelo contrário, a culpa vai ser da recepção. É isso que ocorre. Agora, quando existe uma parceria, um trabalho realmente fluido, isso traz um resultado totalmente diferente, porque as pessoas começam a trabalhar unidas, as pessoas começam a trabalhar por um bem maior. E aí vem o sentimento de pertencimento. E aí vem o entendimento que a gente realmente está ali para ajudar, para apoiar todas as pessoas e trazer um conforto. Vou só passar mais um aqui. Então, realmente a gente acaba trazendo, né, a falha no cadastro do paciente, a comunicação prejudicada, né, traz atrasos, os atrasos nas entregas das contas para o faturamento causam prejuízos financeiros inestimáveis, gigantescos. O número de glosas, trouxe aqui o painel, o último painel que foi publicado ali pela ANS. Então, a gente sabe que a conta normalmente é apresentada ali num tempo médio, o pagamento é apresentado num tempo médio ali de 30 dias, e se existe um atraso nessa entrega da conta para o faturamento, esse atraso ele pode ser muito maior, ele vai de 30 para 45, 60, 90, e às vezes perde o prazo. Isso tudo se dá no dia a dia também das pessoas que atuam em recepções. Elas precisam entender que esse processo ele precisa estar correto, ajustado e entregar o mais rápido possível para o faturamento, que as prateleiras sempre estão lotadas, né, para realmente tirar aquilo ali, mas quanto antes delas receberem e entregarem para as operadoras, antes ainda a gente vai ter ações possíveis para reverter esse prejuízo, ou esse possível prejuízo, né? Antes mesmo vai ser possível fazer isso. Então, o que a gente consegue perceber ali nesse painel são 30 dias para aquele hospital receber um atendimento já realizado, que já houve muitas vezes um investimento em insumos, investimento em material, e levar 30 dias para receber, depois de toda uma atividade, já é muito tempo. É uma média alta, se a gente pode observar. E quando esse fluxo ele não funciona lá desde o início, pode triplicar essa questão, e muitas vezes a gente tem glosas e não tem como reverter. E uma instituição filantrópica, principalmente, mesmo as instituições particulares que têm maiores condições de recursos, que têm capital de caixa, tem um fluxo de caixa bom, ainda assim o prejuízo ele é gigante, porque são investimentos que não são realizados. Então, uma instituição filantrópica onde a gente não visa o lucro, né? Na verdade, a gente precisa sim que esse valor ele retorne para poder fazer os investimentos, para poder ter um atendimento de qualidade, para poder investir no leito, para poder investir na qualidade do atendimento, para poder investir na qualidade
daquele profissional também. Esses prejuízos, eles derrubam todas essas oportunidades e investimentos possíveis que a instituição deseja fazer. E por isso o entendimento, o quanto cada um realmente influencia a respeito disso, positivamente ou negativamente. O mínimo que a gente precisa saber é que a gente não pode influenciar negativamente, trazendo um prejuízo, um impacto negativo para as instituições, porque não existe como fazer um investimento se a gente tem prejuízo diários, né, no atendimento. Gerado ou que poderiam ter sido evitados junto ao atendimento. Esses prejuízos, eles muitas vezes não tem como reverter. E o custo das instituições, ele é altíssimo. O custo do atendimento, ele é altíssimo. Nós sabemos que muitas vezes o que é necessário, muitas vezes não, é o que é necessário na instituição que não trabalha 100% SUS, por exemplo, ela precisa investir muito ali na questão de atendimento dos convênios, que muitas vezes são 60-40, né? 60 SUS, 40 com convênios e particulares, e esse 40 ele precisa se transformar em algo muito grande, de fato, para que as instituições consigam sobreviver, para que elas consigam manter o seu dia a dia. Então, esse cuidado em relação ao paciente SUS, ele é tão necessário quanto ao paciente de convênio ou particular, mas a gente precisa entender que fazer o processo, seguir com o fluxo correto, é o que vai conseguir manter essas instituições. Se alguém quiser fazer algum comentário, ou abrir a câmera, estou disponível aqui, pessoal. Então, ali a recepção é um local onde são pessoas cuidando de pessoas, né? E é esse o entendimento que a gente precisa ter. São pessoas cuidando de outras pessoas cuidando de sentimentos de outras pessoas, de sensações, de uma bagagem de emoções. E isso é fundamental para a gente conseguir ter um bom atendimento. E quando a gente tem esse olhar direcionado ao paciente, ao seu familiar, de conforto, de apoio, de ajuda, e também um olhar dentro da instituição, o quanto a gente precisa contribuir para os resultados financeiros, nós entendemos que nós estamos contribuindo como uma sociedade, porque essas pessoas dependem também das instituições hospitalares. Tem lugares que tem um hospital, ou tem lugares onde as pessoas precisam viajar para ter atendimento médico. Então, a gente está falando de questões de vida, de questões de dificuldades que existem na nossa sociedade, que não tem como prever quando isso vai ficar menor, né? E com a população ainda ficando mais idosa, esses atendimentos eles serão necessários, tanto para convênios como pacientes do SUS. E a gente precisa estar preparado para lidar com isso, para lidar com esse perfil de atendimento. E é isso que a gente precisa entender e saber realmente que esse impacto negativo financeiro dentro de uma instituição, havendo presenteísmo, havendo absenteísmo, o não entendimento do direcionamento, um não entendimento em relação àquele perfil de paciente que nós estamos atendendo, tudo isso traz um prejuízo. Por isso é muito importante existir um entendimento no dia a dia, um olhar e trabalhar com hipóteses. Eu sei que não é muito legal, às vezes, a gente ficar sofrendo por antecedência, né? Mas é uma forma da gente evitar alguns danos maiores. Então, se essa conta não for para o faturamento, eles não vão faturar, eles vão levar 30, 90 dias, o hospital só vai receber daqui a 30, 90 dias. Pensa, então a gente precisa colocar isso à tona, pensa se tu recebeu teu salário daqui a 30, 90 dias, tu já tendo trabalhado. Infelizmente, às vezes a gente precisa tocar em algumas dores para fazer esse despertar nas pessoas. Lógico que com cuidado em relação a isso, mas quando a pessoa entende,
Tu pensa que a direção hospitalar não vai conseguir fazer um investimento na cadeira que tu está usando, porque se não entrar esse dinheiro, isso não vai acontecer. E não é isso que a gente quer. O paciente não vai ter o atendimento que ele necessita. Nós não vamos contribuir com a sociedade quando a gente não traz um atendimento organizado, um atendimento onde a gente faz com que todos os fatores andem, né? Que essa engrenagem andem. Não vai ter um faturamento ok se a gente não contribuir com a equipe de giro de leito. Se a gente não contribuir com a alta do paciente, se ele continuar ocupando aquele leito e não for possível haver o giro do leito, se a gente não conduzir esse agendamento mais rápido possível para que essa pessoa consiga também se liberar, isso não vai acontecer. O ganho, né, que não, instituições filantrópicas não são exatamente lucros, e quando se tem o positivo, na verdade, é o investimento na própria instituição. E quando é um investimento na própria instituição, nós precisamos também entender que, na verdade, todos nós vamos ganhar. Se for, mesmo que seja um investimento ali à beira-leito, numa cama nova, em poltronas novas, isso traz um resultado para todos nós, porque traz uma satisfação, traz um conforto para o nosso paciente. E acaba refletindo no atendimento também, porque essa pessoa ela não vem estressada porque ela passou a noite em uma poltrona ruim, ela passou uma noite em uma poltrona melhor. Portanto, isso traz também menos estresse naquele momento de atendimento. Não sei se é isso, Lucas. Muito bom. Acho que o pessoal, assim, tá todo mundo elogiando, viu, Evelise? Então, acho que de repente não. Eu acho que é um assunto muito grande, assim, né? É muito abrangente. E Muito. eu imagino. E eu acho que a gente pode até ter uma sequência, a gente marcar para algum outro dia também. Mas, assim, eu tô lendo aqui, tem muitos comentários e o pessoal elogiando realmente, né? O assunto em si, também você, né? A Que Evelise, bom, que bom. pela palestra, pelo webinar, né? Por trazer para a gente esse assunto, né? Achei com tanta clareza. E então, acho que é muito bom. Eu vou deixar, Evelise, antes de encerrar, lembrar a todos, agora a gente já está em 11h40, eu vou deixar o link. Evelise, se você quiser também compartilhar o seu contato com a gente, tá? Eu vou Sim, deixar o canal do YouTube, o pessoal que perdeu, para a gente conseguir compartilhar depois, que muita gente acessa depois os nossos canais, como fica gravado, o pessoal consegue participar. Eu vou compartilhar na tela. Evelise, se você quiser deixar no chat, fica à vontade, tá? certo. Seus contatos. Eu vou compartilhar na tela. Algumas pessoas estão me pedindo o acesso para esse grupo que nós temos do WhatsApp. Na verdade, é mais um grupo para a gente informar os próximos webinários, os próximos assuntos, né? E também disponibilizar sempre o material dos webinários. Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui. Se vocês estão vendo. É o seu. Eu deixei um QR Code. Esse QR Code, se vocês apontarem o celular, aí é o QR Code do convite, tá? Para vocês acessarem nosso grupo do Azevedo Capacita, exclusivo para o Capacita. E eu não falei no comecinho, viu, Evelise? Mas assim, a gente está realizando esses webinários a cada semana, uma vez por semana, né, pelo menos, trazendo assuntos diversos, convidando, né, palestrantes, né, pessoas envolvidas, né, em vários setores, e a gente está caminhando dentro, tanto empresas privadas como hospitais filantrópicos, né, e sempre eu acho que a gente tem se recebendo, assim, visitas nos webinários do Brasil todo, né, de todas as regiões do país, e agradecer a você mais uma vez, né, por ter aceito, né, estar participando com a gente hoje. Agradeço mais uma vez. Antes de você encerrar, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Eliseu, que está aqui com a gente. Ele não conseguiu falar com a gente no comecinho. O senhor Eliseu, que também é sócio-diretor, né, da Azevedo Auditores. E ele é fundador da Azevedo, na verdade. Sócio-fundador, senhor Eliseu. Bom dia.
Olha que Bom dia, maravilha. Lucas. Bom dia, Evelise. Eu assisti Bom toda dia. a palestra, a sua palestra. Que honra. Fiquei encantado, maravilhado pela Obrigada. abrangência que você deu no hall de clientes, né? E não são só os pacientes, mas são os médicos, os visitantes, enfim. É muito boa, eu te agradeço pela participação, tá bom? Eu assisti, eu não fiquei na foto aí, porque para deixar você voltar, mas assisti todinho. Agora, eu queria só fazer uma perguntinha antes da agradecimento final. Por exemplo, o que você me fala, se tem uma norma especial, uma orientação das visitas de caráter religioso? Às vezes o paciente está lá no médico, na UTI, o médico já deu a sentença dele, ó, não tem jeito, não posso fazer mais nada, tal. Até muitos deles falam, agora só Deus, enfim. E o paciente, por ser evangélico, ou ele tem a sua crença, ele confia que Deus pode, na última hora, fazer um movimento, como já tem acontecido em muitos casos. E eu tenho presenciado, tá? E no mesmo Deus, não, mas Deus apareceu, e esse atendimento, essa visita, quer dizer, você quer fazer uma extrema unção, pediu o pastor, o líder religioso da crença que ela segue, e às vezes no hospital dificulta um pouquinho, e nós, eu falo como sou religioso, eu faço essa parte, e a gente não vai discutir na portaria da recepção, vai estar para fazer uma unção já brigando com a recepção, não adianta, né? Então, mas o que você me fala sobre isso? Tem uma exceção do religioso entrar lá fazer, ministrar essa unção, essa oração, enfim, a pedido da família? Sim, e o que se entende na realidade, na prática do dia a dia, é que a gente precisa sempre respeitar a organização daquela família e principalmente do paciente. Então, é importante que haja de novo aquela teia de ligação no sentido de assistente social, da enfermeira, da equipe toda assistencial médica. E se é uma vontade do paciente, por exemplo, não receber visitas, ou receber tais familiares, ou ter esse apoio religioso, é necessário que a gente respeite, é muito necessário que a gente respeite e apoie nessa condução. Para aquela pessoa, aquilo é algo extremamente importante. E para os familiares também é extremamente importante. Então, esse momento onde está. E às vezes não é só quando está em cuidados paliativos ou já tem alguma determinação médica, né, um direcionamento médico, mas muitas vezes a pessoa acredita que aquilo que vai também trazer a solução, vai andar junto com o cuidado médico, com o tratamento dela e que aquilo vai trazer a cura para ela. E ela tem total direito de pensar nesse formato. Então, quando a gente faz um atendimento, nós precisamos sempre olhar como aquela pessoa precisa do atendimento. Então, a gente fala muito da empatia, mas, na verdade, a gente não tem muito como se colocar exatamente na pele daquela pessoa, né? A única forma da gente entender isso, de verdade, é a gente ouvir. Oi, Vivi, tudo A bem? gente E você? vai conseguir saber, talvez não entender também, mas a gente pode saber através daquela família, daquele paciente, que aquela visita ou que aquele objeto vai trazer um conforto para aquela família. E esse respeito é necessário. E a recepção deve entrar em contato com a equipe assistencial, aonde vai ter um conhecimento maior daquele paciente, daquela família, e conduzir junto. Por isso a teia de ligação. É impossível a recepção simplesmente determinar. Por isso que eu costumo dizer que todos são nossos clientes. A determinação não vem da recepção. A recepção, ela abraça essas determinações de equipe de controle de infecção, né, de equipe de UTI. Nós abraçamos, nós contribuímos com essas equipes. Por isso, a teia de ligação. A gente precisa ter esse entendimento. A recepção, ela não vai determinar. Ela vai esclarecer, ela vai informar aquelas pessoas, mas ela não vai determinar. E na área da saúde a gente fala muito... Oi? Posso fazer uma contribuição? Por favor. Na sua fala, você falou direito, né? Então, assim, seu Eliseu, a lei número 9.982, de 14 de 7 de 2000, ela garante a visita religiosa.
Então, Isso. cabe o gestor, os gestores, né, viabilizarem um fluxo que garanta esse direito, e daí a Evelise está certa na cadeia, que é uma cadeia entre a recepção, a família, o paciente e a assistência. Então, no meu caso, quando eu gerenciava o ciclo de receitas, nós fizemos um fluxograma. Então, nós criamos um grupo com os pastores, que eles tinham que se cadastrar, tinham que demonstrar que realmente eram líderes, porque os líderes religiosos que têm o direito de fazer a assistência religiosa. Então, nós fazíamos um cadastro, o pastor ou o padre ia até a CCIH, fazia um treinamento do que, como seria a condução, onde ele pode pegar, onde ele não pode pegar, porque, inclusive, na pandemia, saiu também uma resolução que assegurava, mesmo na pandemia, a assistência religiosa, porque já se entende que isso, né, Evelise, auxilia na resolutividade assistencial. Então, é montar um fluxograma e fazer essa teia aí entre a assistência, como que era no nosso caso. O pastor entrava em contato com a supervisão da recepção, que entrava em contato com o paciente, se ele estivesse consciente, o paciente autorizava, entrava em contato com a enfermeira, liberava a visita. Se o paciente não está consciente, o contato tem que ser com a família. Então, assim, há uma resistência, né? Porque nós somos ainda um país predominantemente católico, mas nós vivemos numa liberdade religiosa, e isso na Constituição Federal. E é importante que a recepção saiba a lei e saiba também o caminho de condução, conversando com essas 3 áreas. Só uma contribuição. Muito bem, está Exatamente isso. certinho. Porque o líder religioso não pode aleatoriamente chegar lá e visitar todo mundo, não dá pedido da Não, família, né? Temos não. horário de visita, organização, mas tem casos, assim, às vezes a pessoa está muito mal, lá, a família pede, dá para fazer uma oração lá agora, tal, e às vezes a recepção, não posso, tal hora, é duro, aí a gente chega até o ponto, eu já falei, bom, tudo bem, a família está pedindo, então se a pessoa morrer lá, a resposta não é minha, eu vim aqui, tá? Você não deixou entrar, enfim, uma coisa assim, é uma situação meia... A gente sabe que, às vezes, também há abusos desses líderes religiosos. Chega lá, faz uma oração muito prolongada, e alto, e prejudica, sabe? A gente sabe tudo isso aí também. Mas eu acho que tinha que ter uma atenção, assim, nesse caso específico, né? Abrir exceção, sei lá, né? Não sei, estou só oprimindo, só colocando uma situação que a gente vivencia muito que em Araçatuba, eu sou de Araçatuba. Aqui Mas, tem uma norma, tem os horários, visita junto com a visita, depois de terminar o horário de visita, o religioso pode entrar, é uma norma, mas em outros lugares a gente não sabe como funciona. o que é necessário no meu ponto de vista realmente esse fluxo, esse protocolo, ele precisa existir. Então, alguns hospitais vão ver com a equipe de assistente social, outras com com a equipe religiosa do próprio hospital, né? Os filantrópicos têm muito esse núcleo de equipe religiosa que também traz um apoio. Geralmente, a direção precisa também estar atenta que isso vai acontecer, que é uma questão legal, que o paciente tem esse direito, que vai contribuir com aquele acolhimento do paciente. Mas, acima de tudo, a gente precisa, de fato, sempre ter em mente que a construção do atendimento com o paciente e seus familiares, ela é em conjunto, né? Ela não pode ser determinada por uma equipe ou por outra, até porque os resultados, eles muitas vezes não são realmente previsíveis, a gente não tem como pontuar o resultado, mesmo com um tratamento médico de medicamentos que já passaram por vários testes e já, né, passaram por patologias e resultados, ainda assim aquele paciente pode ter um resultado diferente, por questões emocionais, por questões de apoio familiar, tudo isso envolve. Por isso que a construção dessa trajetória e desses resultados para os nossos pacientes, ela deve ser em conjunto com toda a equipe, seja ela de qual local, o pessoal da nutrição contribui, higienização, todas as pessoas que atuam em uma instituição hospitalar, elas estão contribuindo com isso. O ambiente arquitetônico contribui também com essa sensação do paciente.
tudo isso faz sentido quando a gente entende, porque lá no passado existia muito uma coisa, segue esse tratamento, o resultado vai ser esse, e o paciente ele está informado, o paciente ele sabe o que ele quer, ele faz pesquisas na internet e busca. Hoje é possível a gente conseguir várias informações sobre sintomas, sobre diagnósticos, depoimentos de pessoas que passaram por algum tratamento médico e a gente pode conseguir fazer uma comparação. Então, esse paciente é um paciente muito informado em relação aos seus direitos, em relação à conduta que é preciso ser realizada com ele vai exigir, é um papel corretíssimo, isso nos traz o desafio da aprendizagem no dia a dia, né? E traz o desafio de ter uma equipe realmente que compreenda tudo isso que vai acontecer. Foi o tempo que o paciente era tratado somente com aquela determinação médica ou somente com as regras institucionais determinadas, pré-estabelecidas. Esse fluxo de ouvir o paciente e observar o que é necessário para ele, junto com a família, quando possível, e com toda a equipe assistencial, porque a equipe assistencial conhece muito o paciente, muito. Ela tem condições, muitas vezes, de saber que aquilo que o paciente está falando, verbalizando, não é o que realmente ela quer. A equipe assistencial vale ouro nesse sentido. Quando existe essa construção em equipe colaborativa, o resultado tende a ser positivo, né? Em relação à questão religiosa, existe realmente pessoas que se dizem religiosos, né, que obtêm carteiras e agora eu vou acessar o hospital porque eu sou um religioso e eu tenho o direito de acessar. Por isso, o cadastro, o fluxo do cadastro, esse protocolo, ele é necessário sim, né? E Essa importantíssimo e verificação, necessário. totalmente, assim como... Muito importante e necessário, viu, Belisa? Eu concordo com você, tem que ter mesmo, porque eles falam que não chega lá, sou religioso, mostra uma carteirinha e não vai entrando. Não é assim. Concordo Não, plenamente. não, Agora, não eu tem fiquei condições. feliz, assim, de modo geral, como uma colega participante levantou, os direitos constitucional, né, da vizinha. Mas, às vezes, a recepção é muito fria. Aí, não pode, tal, não pode. Aí você tem que falar, ligar para o provedor, ligar para não sei quem, sabe? Então, você estava tendo uma comunitária, que quem está ali, está numa situação difícil no hospital, está, coitado, está vulnerável. A última fio de esperança é a oração, a unção, enfim. O médico já desenganou, a situação é grave. Eu tenho um caso, perdi uma mãe esses dias nessa situação. Mas, vamos lá, orar, está esperança, a esperança é a última que morre, né? Então, eu só, assim, eu fico feliz pela resposta, eu estou feliz, tá? Não estou questionando nada, só estou entrando no assunto porque eu estou sempre no hospital aqui, visitando, né? E não tem tido, às vezes é uma dificuldade, às vezes deixa fácil, depende muito da portaria de segurança, ou se coloca a fitinha aqui no braço, aí entra, enfim, e a gente procura não abusar. Mas já tem tido casos que não pode estar só tal hora. E aí, depois que a gente fica pensando assim, meu Deus, será que um pedido de, de uma pessoa que está lá nas últimas, na agonia da morte, não pode um pedido? Mas E ele, sem contar, feliz, só para terminar, que a oração tem ajudado muito, né? Tem casos concretos que não tinha mais esperança nenhuma e saiu, entendeu? exato, isso Obrigado, é só essa participação nisso, se quiser falar mais alguma coisa, para mim já estou satisfeito. fazendo um link, Eliseu, que você trouxe agora, justamente quando eu assumi lá atrás setores de recepção, o setor de recepção, foi justamente esse baque que eu tive, porque eu fui atrás de resultados, né, controles de acesso, seguir protocolos, seguir a risco o que era necessário, e aí eu aprendi com um erro, porque na verdade houve aquela questão que eu falei do absenteísmo, do novo presenteísmo, tudo aquilo aconteceu. E eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir resolver isso. E aí eu brinquei ali que um chefe ele precisa sentir a textura, né, daquele prato que ele vai preparar, Falou. que ele vai fazer. E eu acredito muito que no dia a dia da gestão hospitalar isso também é necessário. Então eu sentei para fazer cadastro, eu atendi paciente, eu ouvi os colaboradores, eu ouvi as pessoas ali, eu senti as dificuldades, eu fui sentir na pele quais são os questionamentos, quais são as dores dessas pessoas, e volta e meia retorno a fazer isso, porque é o que traz um direcionamento e um entendimento melhor,
percebi ali que existia uma equipe sobrecarregada, porque quando a gente só foca no protocolo a ser seguido, a pessoa fica muito limitada na realidade. Engessado. Total, sem entender que a gente precisa seguir protocolos. Os protocolos na área da saúde, eles são fundamentais, devem ser seguidos, mas aí vem a teia de ligação. A gente precisa entender o que acontece na assistência, o que acontece com a equipe médica, o que ocorre com aqueles familiares, sentir isso, perceber isso, para realmente ter uma ação colaborativa, acolhedora para aquele paciente. A gente entender que, na realidade, se trata de um acolhimento. E o acolhimento, ele não é possível sem uma percepção, sem a utilização da empatia. Ele não é possível sem ouvir. E, a partir desse momento, a pessoa acaba se sensibilizando e buscando de todas as formas as soluções. E nas recepções acontecem de tudo. A gente às vezes brinca que um dia vai aparecer o Papai Noel de verdade, porque acontecem situações que a gente não consegue acreditar, assim, de tudo mesmo. E, na verdade, isso faz parte, é incrível, porque não existe exatamente uma rotina, né? Por mais que a gente consiga ter enxergar um perfil de cliente, de pessoas, a gente não tem uma rotina pré-estabelecida. Na recepção não é possível a gente trabalhar com uma rotina que vai seguir à risca e que aquilo ali é o que vai ser para sempre. A gente ouve histórias de pacientes, histórias dos seus familiares, histórias de como eles se recuperaram, ou em relação às expectativas de melhoras, em relação às equipes médicas, tudo isso é muito falado em recepção e para essas pessoas que atendem. É incrível, eu acho que dá para perceber que realmente Olha, estou Evelyn, enlouquecida. Muito bom. a palestra sua foi excelente. Oxalá que todos, né, que estão assistindo aí a recepção, porque a recepção é a porta de entrada do hospital, né? Ali o visita chega, o paciente chega, ele caminha tudo bem. Quando o paciente já vai para o centro cirúrgico, enfim. Mas aquele que veio visitar, ele espera ali um tratamento, né? O pessoal da recepção precisa sentir. Eu sei que você falou de vivenciou isso daí, certamente você sofria com pacientes fora do paciente, que a gente contar, não é isso? Você acaba abarcando um pouco aquele sofrimento. Então, desculpa, a recepção não pode ser assim, engessada, não, olha essa, não, a cada caso, tem pessoas ali preparadas. Tem lugar que tem lugar que não, se não, guarda, já não deixa nem sentar, já quer, ó, o segurança ele nem está na porta. E o outro lugar já, não, tudo bem, vou só pode entrar rapidinho lá. Então, essa parte é muito importante, porque o paciente está lá dentro, o familiar está aqui fora, espera pelo menos um apoio ali, sei lá, uma coisinha, última esperança. Mas desculpa da minha intervenção, tá? Eu peço por Imagina. participantes. Não, Mas, foi ótimo, seu Eliseu, foi ótimo. Acho que a Tá? contribuição, acho que isso foi ótimo. O senhor entrou e maravilhoso. contribuiu, né? Ele deixou para o final, tá vendo? Deixou para o final para Maravilhoso, contribuir. maravilhoso. Porque esse link, ele trouxe várias questões ao mesmo tempo que eu acabei retomando, né? E tudo isso, para que a recepção seja flexível, seja sensível, vem toda a questão dessa gestão de pessoas também, porque não é possível nós termos pessoas que atuem no dia a dia com sensibilidade se a gente não for sensível a elas. Por isso que eu disse assim, não vale a gente trabalhar com a equipe onde elas mentem para poder chegar mais tarde, para poder conseguir um dia de folga. Eu não, realmente. É Nem impossível. tanto, não pode mentir nem o funcionário do hospital, os servidores, como os visitantes, né? Tem que ter Exato, sinceridade. Enganar que exato. vai num quarto, vai no outro, enfim. Tem que ter O que acontece? sinceridade. E o diálogo, essa teia de comunicação, é de suma importância. E tanto Exatamente. externo como interno, porque lá tem que ver a enfermeira-chefe, não tá, pode receber visita agora, às vezes está fazendo um procedimento, né? Lá a visita vai chegar. Mas tá bom, eu estou satisfeito. Lucas, já posso Maravilhoso. encerrar minha parte agradecendo, depois você faz o finalzinho. Vai Sim, ser sim. Levi. De onde você é, Feliz? Desculpe, que cidade você é? Porto Alegre. Sou de Porto Porto Alegre, Alegre. Rio Grande do Oh, Sul. Sulense. O Rio Grande do Sul sempre produz pessoas sábias, inteligentes. Legal. Sabe, Obrigada, obrigada. Eu agradeço o nome da Azevedo, o Lucas faz o fechamento final aí, o Azevedo que está comemorando 30 anos de atividade, auditoria, consultoria. Eu tenho clientes no Paraná. Hoje nós temos em 13 estados da federação, né? Unidade da federação. Então, nós estamos assim, muito envolvidos com assistência
filantrópicos, que faz, vivenciamos, sofremos, às vezes fazemos até alguma coisa quase que filantrópica também, nosso serviço para ajudar. E nós sentimos satisfeitos com isso. Muito obrigado pela participação de todos, para você, principalmente pela palestra maravilhosa, tá bom? Deus que abençoe a todos, tenham um bom dia a todos. Tá bem, obrigado, Celiseu. Antes da gente encerrar, eu ia pedir para vocês, a gente sempre faz uma fotinha no final. Quem puder abrir a câmera, tá? Fiquem à vontade. E a Lucas, gente faz uma fotinha bem legal. Oi, enquanto isso, eu vou falando, então, ali, meu contato pode ser através do meu canal, evelise.escobar, perdão, eu estou sempre com o sobrenome, evelise.com.br, ali vão ter formas de entrar em contato comigo. Acho que no início ali também eu coloquei uma página que traz os meus contatos, estou disponível para questionamentos, para responder, estou aberta a gente também fazer uma outra etapa ali dessa webinar, eu acho que foi muito valiosa, e isso traz uma união, na verdade, dos setores, né? Traz uma união. Realmente é um trabalho incrível que vocês estão fazendo. Eu pude acompanhar outras webinars e os assuntos são bem diversos e pertinentes no dia a dia das instituições hospitalares, né? E uma forma da gente melhorar os nossos resultados é justamente trazer à tona, trazer as experiências, e isso é que traz resultados, porque é importante que todas as instituições tenham resultados positivos. Na verdade, isso contribui com a sociedade. Não se trata de uma concorrência, e sim de uma contribuição maior. Quando a gente entende de uma forma sistêmica, a gente percebe que, na verdade, quando essas pessoas estão sendo acolhidas e bem atendidas, todos nós estamos ganhando com uma sociedade, né? Fazer a muito foto, bom. Muito bom. Ó, vamos fazer a foto, eu vou contar até 3. Eu vi que o pessoal está se arrumando. eu vi Dá tempo de também. abrir a câmera ainda, quem não abriu. Eu vi que o Klebers Vilas Boas que estava se arrumando também. O pessoal todo se organizando aqui. A Tati abriu. Cabelo. Vamos lá. Bom, muito bom. Evelise, agradeço então mais uma vez, obrigado, né, por ter aceito, obrigado pelas palavras. A semana que vem nós temos mais webinar no dia 14, se eu não me engano. Isso, dia 14, véspera de feriado. Então estaremos mais uma vez juntos. Eu vou compartilhar lá no grupo, deixei o link com vocês. Assim que nós finalizarmos, Evelise, eu vou subir também um vídeo nosso para o YouTube. Quem estiver assistindo no YouTube depois, pode também enviar perguntas lá no chat, que a gente está sempre acompanhando. E a Evelise também, a gente vai com certeza fazer chegar até a Evelise Escobar. Evelise, deixo com você as palavras aí. Bom, eu quero agradecer novamente, né, ao Luiz Eduardo Azevedo, a iniciativa que vocês têm de trazer realmente uma união em relação às instituições e ter uma abrangência nacional, porque muitas vezes fica realmente limitado, fica setorizado, fica uma questão muito regional, e na verdade quando isso é trazido, e a gente identifica até situações que são bastante similares, é possível que a gente tenha uma condução melhor, né? Agradeço muito a Tati também, que fez contato comigo, maravilhosa. Agradeço a você, Lucas, por essa condução, pela paciência ali no início, que ela teve toda uma questão ali tecnológica que trouxe um pouquinho de Deu tudo dificuldade, certo. mas fico muito contente com a manhã de hoje. Eu acredito que seja um ganho para todos nós que temos essa oportunidade, que tivemos essa oportunidade de conversarmos, de nos conectarmos, que essa conexão ela continue posterior a esse evento no dia de hoje, ali com o que tu vais deixar também publicado e o link, e estamos aí para responder perguntas, né? Justamente para continuar esse momento de conexão entre pessoas que cuidam de pessoas. Acho que é mais ou Muito menos. bom. Tá bom? Tá Obrigada. joia. Um Bom, abraço. pessoal, obrigado. Um abraço a todos, obrigado por ter participado. Nos vemos em breve. Até mais. Até. Mais, obrigado.